Oi! Hoje eu trago para vocês a história de 5 brasileiras bem arretadas, fundamentais para a nossa história. Mas antes, eu tenho algumas reflexões. Quantas mulheres você vê nos livros de história? Quantas mulheres que você, quando estudava ensino fundamental ou médio, estava acostumado a ver nos acontecimentos históricos? Eu acredito que durante muito tempo era nenhuma, e agora a gente está num processo iniciante de colocar algumas pessoas que foram silenciadas e invisibilizadas aí nos acontecimentos, nas suas participações, evidenciar suas participações, que não foram poucas na história. Claro que a história foi escrita durante muito tempo por homens, então nada mais natural que homens colocassem homens como sendo os grandes heróis e os grandes fazedores da história. Mas hoje nós vamos descobrir que nem sempre foi assim, né? Isso foi uma autoria, um período em que o homem dominava a escrita, dominava o cenário científico, e nós vamos estudar 5 mulheres que foram essenciais para a história do Brasil. Vem comigo! A primeira é essa maravilhosa aqui, a Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em São Luís, no Maranhão, no ano de 1822. O Brasil já era independente de Portugal, porém, nós sabemos que continuava um país usando a mão de obra escrava. Então, a Maria Firmina, que era filha de uma negra alforriada, ela teve possibilidade de não ter uma condição de escravização do seu corpo, e ela pôde entrar em contato com os livros. A Maria Firmina estudou e pôde passar num concurso de professora. Então, a primeira profissão dela vai ser professora, e já naquela época, a Maria Firmina vai ter, assim, alguns lampejos muito avançados para a época. Por exemplo, nessa época, o ensino não era gratuito, né? Algumas instituições de caridade ofereciam essa versão gratuita para algumas pessoas carentes, mas o acesso à escola, à educação formal era muito pequeno. E quando em toda modalidade os meninos eram separados das meninas. Então a Maria Firmina questionava isso, questionava essa separação de sala por gênero, e mais ainda, ela questionava a educação por gênero, porque a educação voltada para a menina era para fazer afazeres de casa, para os meninos era, né, a curiosidade, a engenhosidade. Então, naquela época já, a Maria Firmina fazia esse questionamento de educação por gênero, tanto que ela vai fundar uma escola mista no ano de 1859, e vai ser alvo de críticas, vai ser afastada do seu cargo e vai parar de exercer a profissão de professora. Mas, além disso, a Maria Firmina era uma escritora. Ela é a primeira romancista negra no Brasil e a primeira da América Latina. Ela escreveu vários livros, mas o seu mais famoso foi Úrsula, onde ela conta a história da escravidão sob a perspectiva do escravo. Então, esse livro é fundamental porque ela critica o tráfico humano, né? O tráfico humano negreiro. Ela critica todas as estruturas do escravagismo. Essa vai ser uma obra fundamental porque ela também reverte a ótica civilizacional. Nessa época, as pessoas achavam que os países civilizados eram a Europa, né? De acordo com cientistas, que baseado numa abordagem evolucionista, colocava a Europa como sendo os países tendo os países civilizados, e a África, a América, eram todos os selvagens. Então, a Úrsula vai inverter essa lógica. No livro dela, ela coloca a África como um espaço livre, onde as pessoas viviam sua liberdade, foram tirados para cá e trazidos e amordaçados e penalizados pelos países europeus. Então, aí ela subverte, coloca a Europa como um país, né? Portugal, os países da Europa como países incivilizados. Isso foi genial da parte dela. Então, essa foi a primeira escritora negra brasileira e da América Latina. Agora a gente vai falar sobre a Niede Quidom, minha musa, porque ela é um expoente da ecologia brasileira,
referência de estudos da arqueologia na América Latina, e ela, além de se dedicar a vida toda por essa causa tão importante, porque a nossa história não começou com a chegada dos portugueses aqui, ela também propôs algumas mudanças de referencial na teoria de povoamento aqui na América. Então, ela foi essencial em termos de estudos arqueológicos. A Niede nasceu em Jaú, né, São Paulo, só que ela vai para a França estudar. Então, a história arqueológica dela, a arqueologia dela é muito ligada à arqueologia francesa. Ela faz o doutorado, pós-doutorado na França e volta em 1963 no Brasil. Em 1964 a gente tem o golpe militar, com a perseguição e tortura e prisão de vários professores, de vários pesquisadores, ela volta para a França. Ela só volta para o Brasil novamente em 1970. Em 1970 ela vem estudar um povo indígena na região de Goiás, aproveita, dá um pulinho lá em São Raimundo Nonato, que fica no Piauí, por curiosidade, descobre 5 sítios arqueológicos nessa primeira visita. Se estabelece lá uns meses e descobre mais 60 sítios arqueológicos. Então, aí a luta da Guiede passa a ser a angariar fundos e que ali seja um lugar de estudo permanente, mesmo porque eu vou explicar para vocês a causa. Porque diante da riqueza de materiais arqueológicos na região, vai propor o estudo e descoberta de várias questões que estavam acalentando, estavam aí presentes dentro da arqueologia brasileira e da América. Em 1975, ela consegue investimentos com o governo francês para fazer lá um centro permanente de estudos, porque tem mais de 400 sítios arqueológicos já descobertos. Em 1979, ela cria o Parque Nacional da Serra da Capivara. Depois, em 1986, ela cria o Museu do Homem Americano, que hoje é mantido pelo Instituto Chico Mendes. Mas qual foi a grande sacada da Niede? A sacada da Niede foi que ela, analisando os materiais, os restos arqueológicos da região, concluiu que a presença humana na Serra da Capivara perpassava mais de 20 mil anos. Então, provado isso, a Niede pôde mandar isso para a comunidade francesa de arqueologia, e isso corroborava que o homem na América teria chegado só lá pela América do Norte, pelo Estreito de Bering. Quem tem aí um mapa perto pode ir lá, que teve uma era da glaciação e daí essa ponte congelou e esses homens passaram e chegaram via a América do Norte. Até os arqueológicos de lá, os estudos, a Ponta de Clovis, é conhecida como se fosse a primeira presença humana do homem na América, tinha sido na América do Norte. Muito conveniente para os nossos imperialistas americanos, estadunidenses, né? Mas esses estudos da Niede falavam, não, a gente tem registro de presença humana na América aqui no Brasil, mais antigo, de outro ramo genético, e a gente tem que estudar. Até hoje, os Estados Unidos, comunidade arqueológica, não reconhece, mas com esses estudos da Niede, a gente pôde concluir que houve várias frentes de migração na América, né? Pelas Ilhas Polinésias, né? Pela própria África, né? Na América do Norte, pelo Estreito de Bering, e não só uma vertente que falava que o homem americano veio via Estreito de Bering e desceu aqui para a América. Então, ela foi, assim, genial propor isso, mudou o referencial, né, de perspectiva para o povoamento da América, e na história isso daí foi essencial para a gente ver a diversidade que havia aqui na América. Niede continua ainda com seus trabalhos, lá ela é viva e continua na defesa do Parque Nacional da Serra da Capivara. É o maior parque de pintura rupestre, pintura em pedras, em rochas, e é o lugar no mundo onde tem mais pintura rupestre por metro quadrado. Só que, devido às faltas de investimentos, é um lugar de difícil acesso, porque fica muito longe, fica 500 e poucos quilômetros de Teresina, que é a capital do Piauí. O acesso não é fácil, lá era para ser um lugar de visitação mundial, porque, né,
ver tantas pinturas rupestres ali de perto. É o Museu do Homem Americano, mas devido à escassez de recursos, ela anda na mídia denunciando a falta, teve que mandar embora funcionário, a falta de recursos para gerir aquele lugar. Muitas pinturas desaparecendo por visitantes que não têm consciência, vão para lá e pegam e levam para sua casa, enfim. Essa é a realidade das pessoas que querem estudar história e arqueologia no nosso país. A outra maravilhosa é essa aqui, a Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em Minas Gerais em 1914 e em 1937 ela veio para São Paulo, veio morar nas favelas de São Paulo. E então, a Carolina Maria de Jesus, a realidade dela era de uma pessoa que morava na periferia. Ela era uma mulher negra, mãe solo de 3 filhos, e ela ficou muito famosa pelo livro Quarto de Despejo, que chegou a vender mais de 3 milhões de cópias e foi traduzido em 16 idiomas. A experiência da Carolina de Jesus de vida foi de migração de Minas Gerais para São Paulo, né, de mãe solo, e ela era uma catadora de papel e produtos recicláveis. Seu ofício era esse. Ela passa a escrever sobre sua realidade na favela, como se fosse um diário, e em um contato com o jornalista Audálio Dantas, ele descobre esses escritos e resolve publicar esse livro, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro ganha o mundo, a Carolina se torna conhecida, ela além de escrever poesias, letras de músicas, era um talento assinato como escritora negra e periférica, né? E daí o que vai acontecer? Com o dinheiro que ela ganha, ela compra o sítio e passa a viver com o filho nesse sítio. A grande essencialidade da Carolina Maria de Jesus, foi trazer à tona a realidade das periferias, que muitas vezes elas eram escritas por pessoas que estavam longe. Agora, com a Carolina, a gente vai ter uma visão da periferia por quem vive na periferia, né? E também a gente perceber que há tantas genialidades e tantos talentos que são silenciados pela condição periférica que eles vivem. Então, esses discursos meritocráticos não servem de nada. A gente sabe que eles não embasam nada, né? Para falar que se você trabalhar muito você não vai ser pobre. Não, a gente sabe que isso não é a realidade. A gente parte da realidade material das pessoas. Então, a Carolina Maria de Jesus prova que foi uma pessoa, um talento que felizmente foi descoberto aí, mas que muitos outros estão nessas condições periféricas, que não conseguem chegar até nós. Por isso que ela foi essencial para nós olharmos as pessoas e a periferia com os olhos de uma pessoa que vive na periferia. E a última, e não tão menos importante, foi a Margarida Alves. A Margarida Alves foi uma mulher arretada, que nasceu em Alagoa Grande, na região, no estado de Paraíba. E quando ela já estava na vida adulta, o cenário dela não foi fácil. Desde criança, ela viu os pais serem expulsos da fazenda por grandes latifundiários, então ela viveu bem esse processo. E a Margarida, nos anos 80, tinha um cenário de grandes usineiros dentro do seu estado, e de pessoas, trabalhadores da cana, que eram explorados por esses usineiros. Então, esses trabalhadores enfrentavam jornada excessiva, mal remuneração, trabalho infantil, ausências totais de direitos trabalhistas. Então, a Margarida assumiu a frente do sindicato desses trabalhadores rurais e começou a brigar por esses direitos. Claro, gente, entrava com ações contra esses usineiros, eram mais de 100 ações, depois ela entrava com mais ações representando os direitos desses trabalhadores. E não precisa falar que esses usineiros começaram a ver a Margarida como uma ameaça ao seu poder de continuar a exploração sobre o trabalhador rural, o trabalhador aí que era trabalhador deles, né? Se eles pudessem, eles
relegava essas pessoas ao sistema de escravidão, como eles tentavam fazer a partir desse momento que eles não cumpriam as leis trabalhistas. E a Margarida não vai se calar. Esses usineiros vão começar a ameaçá-la de morte, e ela falava que preferia morrer, né, lutando do que morrer de fome. Então, a Margarida vai continuar sua luta até que em 1983, em sua casa, um matador de aluguel põe fim à vida de Margarida. Em 12 de agosto de 1983, Margarida é morta em frente a seu filho, seu único filho, e ao seu esposo. Margarida morreu, mas o legado dela ficou como uma mulher combativa, uma liderança sindical, e a cada 2 anos acontece a Marcha das Margaridas, onde mulheres do nosso país inteiro marcham em memória a essa mulher arretada, combativa, que lutou pelos direitos dos trabalhadores e das mulheres, porque ela também representava os interesses das meninas, muitas meninas que eram assediadas nos canaviais por esses patrões, e é um marco, assim, uma figura viva na nossa história do Brasil. Então, gente, agora que a professora vai entrar de férias, vou ver vocês lá em agosto, porque a gente precisa de uma pausa. Espero vocês com mais vídeos, mais visibilidade de setores que não eram tão visíveis assim. Um beijão e até!